Olá, turma, tudo bem? Então, olha, eu sempre no finalzinho da semana, por exemplo, as nossas aulas são toda quarta-feira. Quarta-feira de uma semana abre atividade, quarta-feira da outra ela fecha, quer dizer, ela fecha terça-feira, meia-noite, e abre quarta-feira de manhã. Vocês vão ver que assim que fechar a atividade de uma semana, eu vou postar uma videoaula ou uma videoconferência, algo para a gente discutir as atividades da semana anterior. Então, por exemplo, olha, essa atividade aqui foi a atividade da apostila da semana 1. Então, ontem, meia-noite, fechou, né, a entrega da atividade dessa semana e hoje, na quarta-feira de manhã, estou postando para vocês a videoaula com a discussão das atividades, certo? Então, olha, lembrando, gente, que essa atividade dessa semana é um pouco da parte de geometria. Vocês estão lembrados, né, que nós dividimos o caderno, tem a parte de matemática e a parte de geometria. A parte de matemática, lá no presencial, a gente já tinha desenvolvido um pouco com o estudo das raízes, né? E nós tínhamos começado a falar de geometria. Então, aqui, essa atividade é da parte de geometria. E ela fala, e tem geometria, porque vai falar sobre unidade de medida, mas tem a notação científica também, que inclui a parte de matemática. Então, olha, a primeira coisa é o seguinte. Na primeira atividade, as 4 primeiras, na verdade, são vídeos, alguns links para vocês pesquisarem. São links que falam de unidade de medida, de notação científica, vários links aí de vídeos, ó. As 4 primeiras, ó. Ó, links também, falando sobre unidade de medida, né? São unidades aqui, discute algumas unidades muito usadas, né? Em medidas de informática, unidades elétricas, né? Na questão celular, de estudos lá de moléculas, né? Então, isso é interessante depois vocês assistirem esses vídeos, certo? Na verdade, para vocês entregarem, eu pedi para entregar a atividade 5. E essa atividade 5, nós vamos falar um pouquinho sobre ela. Olha, ela fala o seguinte, é uma charge. Leia a charge abaixo e responda as questões. Geocentrismo. O que é o geocentrismo? O geocentrismo, pessoal, era o estudo onde a Terra era fixa no centro do universo. Ó, se vocês observarem aqui, antigamente pensava-se que a Terra era o centro do universo e que os demais planetas, o Sol, gerava tudo em torno da Terra. E tem uma charge que fala o seguinte, ó. Aqui é uma conversa, né, pelo visto, entre Deus e Adão. Quer os planetas alinhados bem igualitários, sem supremacias. Entendeu? Claro, eu também estava pensando em algo assim. Nesse sentido, ó. Adão, em que ano estamos? O Adão respondeu, 1600. Ele falou, ok, tenho que mudar tudo. Espero que ninguém tenha reparado a diferença. Tem uma charge aqui, né, que tinha a Terra como centro do universo, né? Só que com os estudos observou-se, constatou que não é bem assim, que hoje a gente sabe que são os planetas que giram em torno do Sol. Então Deus falou, ó, vou mudar isso aqui tudo. Então, na verdade, é uma charge da mudança em que o homem pensava que a Terra era o centro, porque hoje a gente sabe que, na verdade, são os planetas que giram em torno do Sol, certo? Então, uma charge aqui. Então, vamos ver, olha, tem algumas perguntas, ó. Como seria alinhar os planetas? O que é alinhar? Alinhar, o próprio nome já diz, é deixar todos em linha reta, um atrás do outro, um na sequência do outro. O que significa o termo igualitário e o termo sem supremacias? Igualitário, gente, é relacionado à igualdade. Então, na charge aqui, Deus falou que é todos iguais, ou seja, todos os planetas iguais, sem supremacias. O que quer dizer supremacia? Superioridade. Eu não queria nenhum planeta superior ao outro, né, com vantagens em relação ao outro. Depois vem a letra C. Que sistema é representado na charge? O sistema representado, a gente viu que é o sistema solar. Mas o que é o sistema solar? O sistema solar é o conjunto constituído pelo Sol e por todos aqueles corpos celestes, né, que giram ali, que estão sobre a sua gravidade, né? Então, aqui vocês vão ver que nós estamos trabalhando, é uma atividade interdisciplinar. Matemática, essas atividades da apostila são várias interdisciplinares, relacionando, por exemplo, nesse caso aqui, matemática muito relacionado com geografia, né? Depois ele fala, quais são os planetas que compõem o sistema solar? Então, essa aqui, gente, é uma pesquisa muito individual, né? E que você, estudando geografia, vocês sabem disso, tem uma sequência. Qual que é o primeiro? Se a gente observar, nós temos uma sequência, né? Tem que tomar cuidado, porque Plutão, que era até então definido como planeta, hoje em dia não é mais,
né? Então, pare um pouquinho para pensar. Eu vou voltar daqui a pouco. Escreve para mim quais são os planetas que compõem o sistema solar, certo? Espero que vocês tenham mandado isso aí. Daqui a pouco a gente volta para discutir um pouquinho mais. Depois, que unidade de medida de comprimento poderíamos utilizar para medir a distância entre os planetas? Na parte de geometria, nós vamos estudar muito medidas de comprimento, metro, centímetro, milímetro. Só que para medir distância entre planetas, distância da Terra ao Sol, não usa essas medidas que a gente trabalha, né? Que a gente usa metros, que a gente usa uma medida que chama, muitos trabalham com essa, tem algumas outras nomenclaturas, mas tem uma que chama parsec. Parsec é a unidade de medida para medir grandes distâncias aí entre planetas, né? E etc. Então, aqui está falando exatamente sobre isso. Depois, que unidade de medida de comprimento poderíamos utilizar para medir a distância entre um planeta e o Sol? É essa mesma parsec, porque para a gente medir isso em quilômetros, fica um pouquinho inviável, né? Aí a letra H ele pergunta, a parsec, gente, até vou anotar aqui, ó. Então, vou até anotar aqui para vocês. Essa parsec escreve assim, ela vale 3,084 vezes 10 elevado a 13 quilômetros. O que quer dizer essa notação científica que nós vamos discutir ao longo dessas atividades, né? 10 elevado a 13 quer dizer que você tem 13 casas depois da vírgula, né? Então, assim, um valor muito alto. Depois, na letra H, pede para você pesquisar a distância entre a Terra e o Sol. A distância entre a Terra e o Sol é de aproximadamente, gente, olha o tamanho do número. 150, ó, aqui se você observar 150 milhões de quilômetros. Então, realmente, é uma distância muito grande, né? E depois, ele pergunta o que é notação científica, é o que nós vamos discutir aqui, já que a gente relaciona direto à matemática. A notação científica, gente, é uma forma de você representar esses números, ou números muito grandes ou números muito pequenos. Então, por exemplo, esse valor aqui, ó, 150 milhões. Como é que ficaria ele em notação científica? O número escrito em notação científica, você coloca um primeiro número, vezes 10, é sempre 10, elevado a um outro número. Esse número aqui, gente, é o número que tem que estar entre 1 e 10. Então, se a gente observar aqui nesse número grande aqui, que número que eu poderia colocar entre 1 e 10, considerando esses algarismos? Eu tenho que acrescentar uma vírgula. Então, por exemplo, se eu coloco essa vírgula aqui, eu fico com o número 1,5. Então, 1,5 está entre 1 e 10. Então, é 1,5 vezes 10. Esse expoente aqui vai ser a quantidade de casas que eu tenho depois da vírgula. A vírgula está aqui. Quantas casas eu tenho? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas. Então, vezes 10 elevado a 8. Isso é notação científica, é para representar ou números muito grandes ou números muito pequenos. Por exemplo, 0, vamos imaginar que eu tenho esse número aqui, olha, um número muito pequeno. Eu posso representar em notação científica, do mesmo raciocínio. Eu coloco um número vezes 10 elevado a outro. Esse número tem que estar entre 1 e 10. Se a gente observar aqui, ó, pode ser o 3, não pode? Então, 3 vezes 10, o expoente é a quantidade de casas que eu tenho entre esse número e a vírgula. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Só que como o número é muito pequeno, quando ele for muito pequeno, o expoente fica negativo. Isso que é notação científica. Agora, não só eu tinha pulado, gente, aqui, né? Espero que vocês tenham pesquisado e tenham me enviado. Quais são os planetas que compõem o sistema solar? Nós temos aí Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Lembrando que Plutão não faz parte mais do sistema solar. Então, gente, essa atividade, se vocês observarem, foi a primeira atividade da semana 1. E o objetivo é falar de grandezas e medidas, né? Então, tem vários vídeos aí que vocês vão pesquisar para entender um pouquinho mais sobre medidas. E nas próximas semanas, nós trabalharemos mais detalhadamente essas unidades, ok? Obrigada e bons estudos!